Fala galera, voltando aqui nos exercícios, exercício 23, né? Então o que ele diz aqui, ó? Dadas as soluções aquosas de mesma concentração molar, aí deu várias soluções, pergunta assim, aquele que apresenta menor e maior pressão de vapor respectivamente são, legal, aquele que apresenta menor pressão de vapor é aquele que tem um maior efeito coligativo, já que a adição de soluto no volátil diminui a pressão de vapor. Então, aquele que tem maior efeito coligativo é aquele que tem menor pressão de vapor, que vai ser quem tiver mais partículas, né? Mais partículas livres em solução. Legal. E aquela que tem maior pressão de vapor vai ser aquele que tem um menor efeito coligativo. Efeito coligativo. Ou seja, aquele que tem menos partículas livres em solução. Legal, para saber quem que vai ter a maior ou menor quantidade de partículas, eu preciso fazer a dissociação nesses sais, né? Então vamos ver, ó. Então se eu tenho o BaCl2, né, o cloreto de bário, ele em contato com a água, ele vai formar o quê? O meu Ba2+, mais 2Cl-, né? Fazer o meu escorrega e senta. Então, a cada uma partícula de cloreto de bário, eu acabo deixando 3 partículas livres em solução. Vamos ver aqui o meu cloreto de cálcio, né? Lembrando da regra do escorrega e senta, né? Eu pego esse 2 aqui, ele sobe, né? Então, eu vou ter a carga do meu Ca é 2+, e a carga do Cl- é menos, né? Mais 2Cl-. E aqui a gente também tem, acaba formando 3 partículas. Legal. Aí depois a gente tem o nitrato de amônio. Ele acaba separando aqui no meio, né? Então eu vou ter o amônio, NH4+, mais o nitrato, que é o NO3-. E acaba formando 2 partículas, então são 2. Muito bom. Depois eu tenho o que? O sulfato de potássio, que eu acabo formando 2K+, mais SO4, 2-. Então aqui 2 mais 1, acabo formando 3 partículas. Depois eu tenho o nitrato de amônio, acabo formando o Al 3+, mais 3 nitratos, né? NO3-. E aqui acaba formando 4 partículas. Então, para saber dessa matéria, a gente tem que saber dissociar os sais, né? Dissociar, colocar as cargas bonitinhas, fazer o balanceamento. Muito bom. Então, aquele que tem maior número de partículas vai ser quem? Vai ser o nitrato de amônia. E aquele que tem o menor número de partículas vai ser o nitrato de amônia, né? Na verdade, quem tem maior número de partículas é o nitrato de alumínio, né? Então aqui a gente começa com 4 e depois o 3. 4, 3, alternativa correta D. Legal? Vamos lá para o próximo aqui, ó. 24, ó. 3 copos A, B e C contêm a mesma quantidade de água. São dissolvidos 18 gramas de glicose, 6 gramas de ureia, 34,2 gramas de sacarose nos copos A, B e C, respectivamente. As soluções que apresentam maior pressão de vapor. Ó. Então vamos ver aqui, ó, maior pressão de vapor. Então quem tem maior pressão de vapor vai ser aquele que tem o menor efeito coligativo. Se é o menor efeito coligativo, são menos partículas. Então a gente tem que ver quem tem menos partículas. É natural a pessoa pensar que é a ureia. Você olha e fala assim, a ureia, 6 gramas de ureia, tem a menor massa, então ele vai ser que tem menor efeito coligativo. Mas não é esse o raciocínio, né?
A gente tem que olhar aquele que tem menor quantidade de partículas, né? Lembra que não importa o tamanho da partícula, se a partícula é grande ou pequena, se tem carga ou não. O que importa é o número de partículas, somente isso. Então vamos transformar essas massas em mols, né? Então a gente olha da glicose, ó. Primeiro da glicose. Então aqui eu tenho a glicose, certo? Então na glicose o que eu tenho? Ó? Eu tenho a massa molar dela, que é do que? De 180 gramas por mol. Então eu tenho 180 gramas a cada 1 mol. Como eu tenho 18 gramas de glicose, olha lá, 18 gramas de glicose, eu vou ter x mols. E meu x é igual a 0,1 mol. Então a quantidade de glicose que eu tenho é 0,1 mol. Então, bom, vamos ver, ó, eu tenho 6 gramas agora de ureia, ó, 6 gramas de ureia. E a massa molar da ureia é de 60 gramas por mol. Então faço o mesmo raciocínio, né? Então se eu tenho 60 gramas a cada 1 mol, em 6 gramas, x. Esse meu x também dá 0,1 mol. Bom, isso aqui é da nossa ureia. Deixa aqui, grifado de verdinho. E por último, o que a gente tem aqui, ó? A gente vai ter a nossa sacarose, ó. 34,2 gramas de sacarose. E a massa molar da sacarose é de 342 gramas por mol. Então, se eu tenho 342 gramas a cada 1 mol, em 34,2 gramas x. E esse meu x vai ser igual a 0,1 mol. Então a gente percebe, ó, tanto a sacarose, né, tanto a sacarose quanto a ureia, quanto a glicose, em ambos os casos eu tenho 0,1 mol. Né? Então não importa que a massa da sacarose é maior ou da ureia é menor. O que importa é somente a quantidade de partículas. E a quantidade de partículas a gente simboliza em mols, né? Então todas têm a mesma quantidade de mols. Se todas têm a mesma quantidade de mols, a pressão de vapor vai ser igual nos 3 casos. Beleza? Deu para entender? Bom, muito bom, obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.